muita alegria começamos mais um culto a Deus, Igreja Trinity Online, esperando que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dê o like, aquilo tudo que todo mundo pede, sabe por quê? Porque assim a gente consegue levar essa mensagem para mais pessoas. Mas antes de mais nada, tudo que a gente quer é que, se você ama o Senhor, que você cresça no conhecimento da sua palavra e ande com Jesus sempre. Bom, vamos adorar a Deus? Vamos lá. Eu posso ouvir o som, o poderoso som que vem do nosso Rei, que quebra as cadeias, rompem os grilhões, o som do nosso Rei. Voz de muitas águas, voz que cala o meu ser. Quando o Senhor fala, tudo muda em meu viver. E já não há o que temer. A morte e o pecado, nosso Salvador venceu. Eu posso ouvir o som, o poderoso som que vem do nosso Rei, que quebra as cadeias, rompem os grilhões, o som do nosso Rei, que vem com poder, e as trevas vão estremecer ao som da tua voz, Jesus, que vem com poder, e as trevas vão estremecer ao som da tua voz, Jesus. De muitas águas, voz que cala o meu ser. Quando o Senhor fala, tudo muda em meu viver. E já não há o que temer. A morte e o pecado, nosso Salvador venceu. Eu posso ouvir o som, o poderoso som que vem do nosso Rei, que quebra as cadeias, rompem os grilhões, o som do nosso Rei, que vem com poder, e as trevas vão estremecer ao som da tua voz, Jesus, que vem com poder, e as trevas vão estremecer ao som da tua voz, Jesus, que vem com poder, e as trevas vão estremecer ao som da tua voz, Jesus, que vem com poder, e as trevas vão estremecer ao som da tua voz.
pecado. O pecado separou criatura e criador. Parecia ser o fim, mas grande é teu amor por mim. Um menino nos nasceu, sendo homem como eu, mas viveu e não pecou. Ele é Jesus, Filho de Deus, poderoso Deus de salvação. Não há outro igual a ti, Senhor. Nada se compara ao teu amor. Só o Senhor é bom e reina. O seu sangue derramou, em silêncio suportou. A cruz não pôde segurar, ressuscitou e vivo está. Poderoso Deus de salvação, não há outro igual a ti, Senhor. Nada se compara ao teu amor. Só o Senhor é bom e reina. Cristo em breve voltará e virá pra me levar pra um lugar que não tem fim, pois grande é teu amor por mim. Cristo em breve voltará e virá pra me levar pra um lugar que não tem fim, pois grande é teu amor por mim. Glória e honra só a ti, Senhor. Tu és santo e digno de louvor. Nada se compara ao teu amor. Só o Senhor é bom e reina. Glória e honra só a ti, Senhor. Tu és santo e digno de louvor. Nada se compara ao teu amor. Só o Senhor é bom e reina. Só o Senhor é bom e reina. A mensagem de hoje tem como tema: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Sabe o que é bom ânimo? Bom ânimo não é assim ter ânimo simplesmente, de fôlego, nada disso, mas ter bom ânimo significa ter coragem para enfrentar.
Às vezes você vê isso na Bíblia, né? Se você perceber, tem sempre essa ideia de coragem, né? Levante-se, né? Enfrente essa situação. E eu digo isso porque os momentos que todos nós enfrentamos como pessoas nesse mundo, nessa sociedade, são momentos difíceis, são tempos difíceis. Nós não estamos num tempo tranquilo, está tudo ótimo, né? Sempre tem uma dificuldade. Ou ela é interior, né? Interior dentro da nossa casa, ou ela é exterior. E a gente não sabe o que fazer muitas vezes quando esses problemas acontecem. Mas há um verso, ou 2 versos no Salmo 27, que dizem assim, 13 e 14, Salmo 27. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Vamos orar? Eterno Deus, é a tua vontade que nós queremos seguir e perseguir durante toda a nossa vida, Pai. Tudo que a gente quer, Senhor, é fazer a tua vontade, porque fazendo a tua vontade, nós conseguimos vencer as lutas e as crises todas que nós temos nesse mundo. Ajuda-nos, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera pelo Senhor. Essa ideia de espera pelo Senhor, por quê? Porque eu sei em quem tenho crido, disse o apóstolo Paulo, e que eu sei que ele é poderoso, né? Eu sei em quem tenho crido e eu sei que ele é poderoso. O que acontece quando nós estamos passando por uma luta ou, né, um problema, seja ele que tipo de problema for, o que acontece é que parece que a gente vai se cansando. Eu quero te mostrar um texto bíblico onde a gente enxerga isso bem, né? Marcos capítulo 5, Marcos 5, 25 a 34. E diz assim, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Todo sofrimento, toda crise, toda dificuldade, quando ela é prolongada, tira as nossas forças, cansa. A gente vai se sentindo assim, parece que exaurido, né? Esgotado por causa do sofrimento. A Bíblia diz que essa mulher havia 12 anos, tinha uma hemorragia. 12 anos sofrendo com uma enfermidade. Né? 12 anos com a sua vida sendo exaurida, não é? pelo sofrimento, pelo o cansaço que vai dando. E isso acontece na nossa vida também, né? Quando as coisas são muito prolongadas. Por exemplo, nós passamos pela pandemia, essa pandemia ela exauriu a vida de muita gente, ela esgotou a vida de muita gente, ela esgotou a vida de empresas, ela esgotou a vida de casamentos, né? De famílias. Quando a coisa vai ficando quanto mais demora, mais você vai se sentindo uma pessoa cansada. E por mais que você tenha fé e força e alegria, né, aquilo vai cansando.
Por isso que a gente tem que ficar sempre muito firme com Jesus. Por isso que a nossa vida espiritual não pode ser de altos e baixos, como a gente fala. Tem que ser uma vida de relacionamento com Deus o tempo todo. Por quê? Porque quando o sofrimento vem, quando o cansaço vem, eu preciso ter bom ânimo, eu preciso ter coragem, eu preciso ter força, eu preciso me fortificar. Mas se eu vou esperar para ficar forte no momento do cansaço, no momento do sofrimento, eu posso não dar conta. Então fique firme com Jesus. Mas vamos dar uma olhada no texto. O texto fala bastante coisa para a gente. Uma outra característica desse texto é que o sofrimento prolongado muitas vezes desgasta até as finanças. A Bíblia diz, ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, sofreu demais sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Gastou, acabou o dinheiro. Né? Às vezes o tempo de sofrimento vai exaurindo a gente, vai fazendo com que você perca até aquilo que você tem. Né? Quantas pessoas que muitas vezes têm que vender uma casa, têm que vender um carro, têm que vender alguma coisa, né? Vender as coisas que têm para poder enfrentar aquele momento. A bênção é que quanto mais pertinho de Jesus você está, mais você tem não só fé, como você tem esperança, né? De que o Senhor, com seu poder e grande força, há de suprir as minhas necessidades e, ao mesmo tempo, de resolver uma série de situações que eu não tenho poder para resolvê-las. Uma outra característica desse texto é que diz assim, quando ouviu falar de Jesus, quando aquela mulher, então pensa nisso, uma mulher, 12 anos sofrendo, médicos, dinheiro, foi tudo embora. Só que ela piorava. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, isso é fantástico. Em Efésios, diz um texto do apóstolo Paulo no livro de Efésios, ele diz que quando você ouve a palavra da verdade e crê no evangelho da salvação, você recebe o selo de Deus, você tem vida, você recebe salvação. Né? É ouvir, por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Aquela mulher ouviu que Jesus estava ali. Quando ela ouviu que Jesus estava ali, ela diz o texto que ela chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Não tocou na pessoa dele, não tocou na carne dele, tocou na roupa dele. Porque ela disse, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Essa é a fé que ela depositou no Senhor Jesus. Ela colocou fé na pessoa do Senhor Jesus. Ela não disse, olha, os discípulos estão aqui. Não, ela disse, Jesus está aqui, eu vou tocar no manto dele. A fé em Cristo quebra qualquer prognóstico na vida. Sabe o que é um prognóstico? Né? Aquilo que você é quase que definido, né, para o futuro, mas é um prognóstico muitas vezes ruim que a gente tem. Né? Poxa, eu não vou dar conta, não vou melhorar de vida, não vou crescer nisso, não vou crescer naquilo. A fé em Cristo quebra essas coisas. Por que quebra? Porque qual que era o prognóstico daquela mulher? Ela piorando. Vai morrer disso, né? Vai morrer sangrando. Ela tinha uma hemorragia, não parava. Acabou a vida dela. A fé em Cristo parou com todo aquele sofrimento. Né? Essa é uma característica incrível que tem nesse texto. Outra coisa, a gente só está lendo o texto, né, por enquanto, né, relembrando o texto. Jesus Cristo tem todo o poder para nos levar para uma nova vida. Quando ela tocou na roupa de Jesus, na veste, no manto de Jesus, diz o texto o seguinte, imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. O sofrimento acabou. Cristo tem todo o poder para nos levar para uma nova história, uma nova vida. Aquele sofrimento, aquela dor, aquela hemorragia, aquela enfermidade, acabou naquele momento, imediatamente. Isso é um milagre, né? É um milagre, houve um milagre aqui. E esse milagre trouxe para essa mulher uma nova história. Todas as vezes que você se aproxima do Senhor Jesus, todas as vezes que você entrega a sua vida a Cristo e entrega as situações a Cristo, Cristo tem todo o poder para fazer cessar qualquer
prognóstico ruim, qualquer desgraça, qualquer enfermidade, ele tem poder, né? E quando a gente crê no Senhor, o Senhor Jesus, ele é sensível, né? Porque ele ama, ele é sensível ao nosso sofrimento. Então o que a gente aprende com isso tudo que a gente reviu do texto? Eu quero trazer para você algumas meditações e alguns princípios importantes. Primeiro, aquilo que eu acabei de falar agora, Jesus Cristo é sensível ao sofrimento e à fé nele depositada. Sabe o que aconteceu quando aquela mulher tocou no manto de Jesus? Diz assim, no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou no meu manto? Agora, o texto diz, ele virou-se para quem? Para a multidão. Você já parou para pensar o que significaria Jesus andando naqueles lugares, naquelas ruas, e a multidão ali pressionando Jesus? Você já imaginou essa cena? Obviamente que Jesus estava sendo tocado o tempo todo, mas tocado no corpo mesmo, né? E aquela mulher vem por detrás de Jesus e toca no manto de Jesus. Quando ela toca no manto de Jesus, com certeza, gente, com certeza, qualquer pessoa jamais perceberia. Por quê? Porque tocar na roupa, né? Tem gente me empurrando para cá, me empurrando para lá, me empurrando para cá, e eu ali, e aí toca na minha roupa. Eu vou parar e vou dizer, quem me tocou? Óbvio que não. Mas o que aconteceu no caso de Jesus? A sensibilidade desse Deus eterno, poderoso, né? Nessa história, né? Em Jesus Cristo, que é Deus encarnado, Jesus Cristo é o Deus encarnado, né? E mostra a sensibilidade dele a um coração que crê. Quando ela tocou na veste de Jesus, Jesus parou porque saiu dele poder. Saiu dele poder. É isso que o texto bíblico diz para a gente. Quando sai poder de Jesus, ele diz, alguém me tocou. Mas não me tocou como todo mundo está me tocando. Alguém me tocou com fé. Alguém me buscou porque necessita, porque está sofrendo, mas não só por isso, porque crê em mim. Isso é uma coisa fantástica e a gente precisa aprender muito essa dinâmica, né? Quando você se aproxima do Senhor. A Bíblia diz que Deus habita num alto e sublime trono, mas também ele habita com o contrito de coração. A sensibilidade de Cristo, o amor de Cristo, a bondade de Cristo, a misericórdia de Cristo a um coração sofrido. Mas não só que está sofrendo, mas crê nele. Crê nele, deposita fé nele. Segundo, o olhar humano não distingue o milagre. Quando Jesus disse, quem me tocou, responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Olha aqui. A visão humana não distingue, não consegue compreender as ações espirituais. Eu me lembro quando eu me converti a Cristo, quando eu entreguei minha vida a Cristo, humanamente falando, eu fui até uma igreja, ali eu ouvi o Evangelho, né? Eu disse que eu queria Jesus na minha vida e alguém orou por mim. Isso é o que aconteceu nesse plano humano, né? Horizontal. Mas o que aconteceu com Deus? O que Deus estava fazendo? Primeiro, eu fui realmente a uma igreja, mas ali, quando eu ouvi aquele evangelho, o evangelho entrou dentro de mim com um poder incrível, a tal ponto de me fazer me levantar do meu banco e dizer, eu quero Cristo na minha vida. Era a primeira vez que eu estava naquela igreja. As pessoas eu não conhecia ninguém. Eu estava ali convidado pela minha tia, que tinha me levado. Veja, as ações espirituais, elas não são vistas. A gente não enxerga. Assim também um milagre. Muitas vezes uma pessoa é tocada pelo Espírito Santo, você não sabe, você não vê. A única coisa que você vê é o que está diante dos seus olhos. Então você precisa aprender o seguinte, que esses olhos humanos
não enxergam ações espirituais. Eu preciso falar com o meu Deus e perguntar para Ele as coisas. O que é isso, pastor? Não entendi. Eu vou te explicar. O apóstolo Paulo diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito porque eles são loucura. Mas o homem espiritual entende bem todas as coisas. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Quanto mais pertinho de Cristo você está, mais você consegue discernir ações espirituais. Percebeu? Ações espirituais, que são as ações de Deus ou as ações malignas que estão acontecendo no mundo. Muitas vezes você acha que uma pessoa está brava com você porque ela não vai com a tua cara. E, na verdade, é um demônio que está atormentando aquela vida, que está querendo atormentar você. Querendo tirar você do sério. Querendo quebrar algum relacionamento bonito que você tinha com alguém ou que tem com alguém. Não é? Às vezes o casal bonitinho, cristão bonitinho, daqui a pouco vira, começa a dar briga, começa um a discutir com o outro, falar uma coisa, aí já entra amargura no coração. Você fala, o que está acontecendo? O que é isso? Isso aconteceu, por exemplo, com Pedro. Com Pedro. Né? Quando Jesus estava falando a respeito do sofrimento dele, aos discípulos, Pedro disse, Senhor, tem dó de ti mesmo. De modo algum vai te acontecer essas coisas. Jesus disse, arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Esse discernimento espiritual que o Senhor Jesus mostra nesse texto com Pedro é o mesmo discernimento que a gente precisa ter para ver os milagres. Então, quando Jesus falou quem me tocou e parou, e olhou quem me tocou e procurou saber quem era, os discípulos falaram, mas como quem te tocou? Todo mundo te empurra para cá, empurra para lá. Eles não estavam enxergando nada. Eles não viram o poder de Deus sair de Jesus, eles não viram a hemorragia parar na mulher, eles não viram nada disso. Então, cuidado para não tentar entender as coisas de Deus com a sua mente humana, racional, pequena e que não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus. Por isso que eu digo de novo, acerte a sua vidinha com Cristo. Ande com Jesus. Jesus está voltando. E quando ele voltar e levar a sua igreja, a coisa vai ficar feia para quem ficar por aqui. Não sou eu que estou falando, a Bíblia fala sobre isso. Agora, você quer ficar discutindo quando é que isso vai acontecer? Você quer discutir que igreja que é melhor, que igreja que é pior? Você quer continuar falando mal de um, falando mal do outro? Isso é um problema seu. Mas eu estou te avisando. Esse tipo de atitude não faz você enxergar as coisas de Deus. Arrependa-se dos seus pecados, fale com Jesus, acerte a sua vida com Deus. Terceiro, Deus não resiste a um coração sincero, verdadeiro e humilde. Quando Jesus perguntou quem me tocou, aquela mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Uma mulher humilde. Ela não ficou curada porque ela percebeu, gente. A pessoa tem hemorragia, percebeu que parou de sangrar. Ela não saiu correndo. Ela ficou ali, se ajoelhou na presença do Senhor e contou o que tinha acontecido com ela. Quem era ela, o que ela havia padecido por 12 anos, tanto sofrimento. E ela disse, olha, se eu criei que se eu tocasse no teu manto, eu ficaria curado. E eu gosto desse encontro de Jesus. Por que Jesus simplesmente não percebeu que saiu o poder dele e disse, bom, tá bom, mais uma pessoa abençoada, vamos seguir a vida? Não, porque Jesus quer me encontrar. Jesus quer que eu tenha um encontro com Ele. Olhos nos olhos. E Ele quer ouvir da minha boca. Ele quer saber quem eu sou. Ele quer saber o que eu preciso. Ele quer saber o que está passando comigo. Nesse tempo louco que nós todos vivemos, né? E a gente faz esse tempo ficar louco, viu, gente? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse negócio de dizer, eu não tenho tempo para nada, minha vida é uma loucura. Isso é coisa que a gente enfia na nossa cabeça, a gente cria isso. A gente pode ter uma nova história, mas
Muito bem, por causa dessa estrutura mental, né, em que as pessoas dizem, não tem tempo para nada, não sei o que, não sei o que, as pessoas não param mais, não conversam mais, não se interessam mais. Eu percebo isso quando alguém chega para mim, por exemplo, eu estou no supermercado e alguém fala assim, bom dia, eu digo, bom dia, como vai você? Acabou, não tem resposta. A pessoa não sabe responder. Ou ela não quer responder, ou ela pensa, não adianta eu dizer o que eu estou passando, porque ninguém tem tempo para me ouvir. Então, as pessoas, elas não se abrem mais e também as pessoas não querem que ninguém se abra com elas, não é assim? Mas Jesus está sempre pronto para você. O Senhor Jesus está sempre pronto a ouvir você. Ele quer te encontrar ali naquele cantinho e falar, e aí, conta para mim o que está acontecendo. Pense comigo, Jesus teve apenas 3 anos de ministério público. 3 anos. 3 anos. E ele tinha tempo para parar e conversar com as pessoas e ouvir as suas histórias. Você vê como que a gente tem uma visão distorcida do que é relacionamento? Os nossos relacionamentos são superficiais, rápidos, e a gente acha que a gente está se relacionando porque a gente... Nossa, encontrei 10 pessoas. Que 10 pessoas você não encontrou ninguém, né? Isso daí é multidão. Precisa parar e ouvir as pessoas. No caso do Senhor Jesus, ele fez isso. Quem me tocou? A mulher apareceu, contou a verdade e Jesus ouviu. Quarto lugar, o milagre acontece porque há 2 componentes que se unem: poder de Deus e fé em Deus. O poder e a fé, quando se unem, acontece o milagre. Certo? Disse o Senhor Jesus para aquela mulher, então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Quando Jesus disse a sua fé a curou, ele não está dizendo você tinha um pensamento positivo e você acreditou e o universo trouxe para você, com esse bate-papo que o povo tem hoje em dia, né? Não. Primeiro, saiu o poder de Jesus. Por quê? Porque a fé foi até Jesus. Quando a pessoa creu no Senhor e disse, se eu tocar no manto, eu vou ser curada, isso aconteceu não por força do pensamento positivo, mas porque saiu o poder de Cristo. Quando você vai a Cristo, o poder de Cristo cria situações, oportunidades, cria milagres, transforma corações, convence pessoas. A minha oração, quando eu vejo alguém se desviando muito do caminho de Jesus, né? Bom, só um pequeno desvio já é um problema sério, né? Quando eu vejo alguém se desviando, a minha oração é, Jesus querido, toca naquela vida e fala com ela. Porque se o Senhor se mostrar a ela, não tem mais conversa. Né? E não que Deus não queira, mas a pessoa afastou-se de Cristo. Quando a pessoa se afasta de Cristo, o que acontece? A fé desaparece, o poder de Deus não é emanado. A emanação do poder de Deus acontece quando a fé busca o poder. Faz sentido isso para vocês? Não? Um dia o Senhor Jesus foi inquirido a respeito de um determinado assunto e ele disse, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras. O que as Escrituras representam? A revelação de Deus. E o que a revelação faz em nós? Cria fé. Quanto mais você ouve a respeito da palavra de Deus, mais você crê no Senhor. E aí ele diz, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O que está acontecendo com a igreja de hoje? Ela é fraca nas Escrituras, consequentemente ela não conhece o poder de Deus. Ela quer conhecer o poder de Deus, então ela cria... Muitas vezes, você pode perceber, tem gente que beira a insanidade mental. Beira a insanidade mental. Por quê? Porque ela quer criar alguma coisa para dizer que ela é espiritual. Mas ela não conhece o poder de Deus. Ela não conhece as Escrituras. Né? Ela não conhece esses dois juntos, o poder e as Escrituras.
E aí o que acaba acontecendo? A pessoa cria uma história para si mesma, dizendo, nossa, porque não sei o quê. Você vê isso acontecer. Infelizmente, existem pessoas que não só criam essa loucura toda, mas têm coragem de ir para a internet e gravar vídeos. Né? Eu tive uma revelação, eu tive um sonho, eu tive isso, eu tive aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Quem está perto de uma pessoa dessa fala, gente, essa pessoa, ela deve ter um contato com Deus de 100%. Porque parece que ela só vive em função das revelações. Quem conhece a palavra de Deus sabe que isso não é verdade, isso não acontece. Acontecem revelações? É claro. Deus fala? É claro que Deus fala. Mas Deus não fala o tempo todo, por quê? Porque Ele quer garantir que eu, como ser humano, o busque, leia a Bíblia, tenha uma vida de caráter, ande pela fé. Como é que você vai andar pela fé se tudo é revelação? Você não precisa mais de fé, então você já morreu, você está no céu. Olha, eu vou dizer para vocês, tem muita luta, né, nesse mundo para quem quer andar com Deus seriamente, porque tem muita loucura acontecendo ao mesmo tempo. Então eu quero relembrar a você uma coisa fantástica. Você já ouviu falar das 4 leis espirituais? Eu vou contar para você quais são essas 4 leis. Número 1. Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus me ama. Ele não ama o meu pecado, Ele ama a mim. Ele ama a minha existência porque Ele me criou. A Bíblia diz que Deus ama de tal maneira. Esse é o versículo de João 3,16. Deus me ama de tal maneira. A Bíblia diz lá em 1 João que Deus é amor. Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ah, pastor, mas por que então que eu não experimento esse plano maravilhoso? Segunda lei, porque você é pecador. Porque eu sou pecador. Porque o ser humano é pecador. E o pecado nos afasta de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Mas então o que eu tenho que fazer? Terceira lei. Jesus Cristo morreu por você. Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Jesus Cristo deu a vida dele para que eu pudesse viver. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O plano de Deus é através de Cristo. Se você tirar Jesus Cristo da equação, você fica sem nada. Por quê? Porque o Pai enviou o Filho para morrer em nosso lugar, para dar vida por nós. E aí, como é que fica isso? Quarto lugar, quarta lei espiritual. Você precisa receber a Jesus como seu Salvador. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne nem do sangue, mas de Deus. É preciso uma vontade de abrir a boca e dizer, eu recebo Jesus na minha vida como meu Salvador pessoal. É isso que você quer? Ore comigo. Eterno Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor e reconheço que Jesus Cristo é a solução de Deus para o problema do pecado. Eu reconheço que sou pecador, mas Jesus morreu por mim. E a vida de Cristo me trouxe vida. E é essa vida que eu quero experimentar. Eu te recebo como meu Salvador pessoal. E eu estou querendo muito que o Senhor volte. E quando o Senhor voltar, eu quero estar contigo para sempre. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém. E amém. Se pelo vale eu passar, não temerei, comigo estás. Se o dia mau a mim chegar, eu
temerei, em ti confiarei, pois só tu és o meu pastor que me conduz em teu amor. Louvarei meu Rei, Jesus, o Salvador. Louvarei meu Rei, Jesus, Senhor. Se pelo vale eu passar, não temerei, comigo estás. Se o dia mau a mim chegar, eu nada temerei, pois só tu és o meu pastor e me conduz em teu amor. Louvarei meu Rei, Jesus, o Salvador. Meu Rei, Jesus, Senhor. Bendito seja Deus que me deu a vitória e do vale me resgatou. Com o teu poder reescreveu minha história. Pra tua glória hoje salvo eu sou. Bendito seja Deus que me deu a vitória